Nesse vídeo tem eu fazendo duas tatuagens de rosa, uma em Neotrad, preto e cinza, e outra em aquarela. Tem o projeto de uma tatuagem de uma carta Clow de Sakura Card Captors que vai rolar em breve. E uma tatuagem iradíssima de realismo, de uma criança usando a camisa do Flamengo aí, super trabalhada na sombra, com a nova pen que eu comprei. Foi muito maneiro de fazer. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Fica aí que eu já te mostro. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 7 horas e 51 minutos. Tô fechando a loja daqui a pouquinho, mas sentei agora pra falar um pouquinho aqui com vocês, pra mostrar o que eu fiz hoje, né? Hoje eu tava com o dia mais paradinho, dia chuvoso, então tava com um pouco de movimento aqui na loja. Eu tava adiantando algumas questões aqui de redes sociais, de parte administrativa. E aí uma cliente que me segue aqui no Instagram me mandou uma mensagem. Ela tinha feito já alguns orçamentos comigo e tal. Ela perguntou se eu tava livre, se eu tinha horário, porque ela tava com a ideia de tatuar uma rosa, ela queria fazer agora mesmo. Então a gente aproveitou, ela mora aqui do lado daqui do estúdio, pertinho da casa dela. Então ela deu um pulinho aqui pra gente trocar uma ideia, ver as referências juntos e tal. E eu criei ali na hora rapidinho, com base na referência que ela me mandou. Ela queria uma rosa delicadinha com o talo, né? Como se fosse um botão que abriu com as folhinhas. Ela queria colocar uma escrita bem delicadinha, né? A gente procurou uma fonte que fosse bem legal e que tivesse uma personalidade bacana e que funcionasse assim em linha. A ideia era colocar na lateral da cintura com um efeitinho de aquarela. Então eu tracei com uma liner 3, bem suave, bem delicado. Ela não era muito grande, né? Então eu tinha que tomar cuidado para não juntar as linhas. Fiz um desenho já mais básico, mais simplificado, de acordo com o tamanho que ele ia ter. E fiz um efeitinho de aquarela ali com os 3 tons. Um vinho meio cereja, um vermelho bombeiro mais aberto e um rosinha para fazer esses espalhadinhos da tinta ali. Joguei um verde bem sequinho, alternando aí as posições dos degradês nas folhas para dar um movimento, dar um brilho legal num desenho que é simples, mas ficou super charmosinho, super elegante. Então esse foi o desenho de hoje que eu fiz na cintura da Agatha. Ela curtiu pra caramba, saiu super satisfeita. E é isso, ela tem planos aí de fazer mais tatuagens comigo. Assim que rolar, eu mostro mais, lógico, aqui pra vocês. E essa tatu, né, eu fiz com a minha pen nova. Eu já falei dela aqui na semana passada. É a Equalizer Turbo Micron da Quadron. Hoje eu senti a diferença, né, de fazer com essa pen. Eu falei que ela era boa pra trabalhos mais delicados, né, pra trabalhos mais precisos. Nossa, a linha da Liner 3 saiu até mais fina, de tão precisa, tão delicada que ela é. E na hora de esfumaçar ali a cor, né, fazer aquele degradezinho da aquarela super suave, muito bacana. Tô adorando usar ela. E é aquilo, né, cada máquina para um uso específico, melhor para uma coisa do que para outra. Então agora eu tô me entendendo, já que eu tenho mais de uma, para que eu vou usar cada coisa para tirar o melhor resultado de tudo. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco eu volto e conto mais para vocês. Valeu! Hoje é terça-feira, são 8 horas e 27 minutos. Tô aqui indo pra casa, acabei de sair da loja e hoje foi dia de tatuar o Christopher. Tinha deixado já um horário reservado comigo hoje. Ele queria fazer uma rosa preto e cinza ali na parte interna, na lateral da perna. Era um trabalho razoavelmente simples. A referência dele era um preto e cinza bem baseado na anatomia, formato da rosa mais real, mas com os detalhamentos de linha e sombra um pouco mais estilizado. E aí eu parti, né, na hora de criar. Eu fiz essa criação um pouco antes dele chegar na loja, assim, mais ou menos uma horinha ali no tablet, a partir de uma foto que eu pesquisei, de uma flor, de uma rosa, que tivesse um formato legal, o movimento das pétalas bem bacana, para eu poder fazer uma interpretação original no mesmo estilo ali que ele queria. E aí, como parâmetro, né, eu resolvi dar uma estilizada um pouco mais no formato das pétalas, para não ficar aquele todo redondinho, que fica meio embrulhadinho, parece um repolinho, saca? Dá um pouco mais de personalidade, um pouco mais de presença. Então eu puxei um pouco pro traço do neo tradicional. A rosa que eu achei, ela já tinha esses formatos
formatos com mais personalidade, né? Eu não precisei mudar muito do que seria ela na realidade, mas a escolha da foto certa, né, da flor certa para usar como base e a maneira de fazer o acabamento fazem toda a diferença. Então eu fiz as linhas fininhas, fiz os bolds para destacar bem as pétalas uma das outras, e a rosa, a minha ideia era fazer uma sombra bem suave nas pétalas e deixar as folhas bem escuras, com uma sombra bem escura, representando aí o que seria o verde escuro aí quando você tira a saturação, quando você bota em preto e cinza. Na hora de tatuar eu usei a minha pen nova, a Equalizer Micron, fiz as linhas mais finas com uma liner 5 e as linhas mais boldadas, né, os contornos com uma liner 11. Eu dei uma boa caprichada aí nesses bolds para recortar, destacar bem uma pétala que tá sobre a outra, destacar a figura e fundo ali. Fiz uma sombra muito macia, muito suave. Foi muito gostoso de sombrear com essa pen. Eu tô curtindo pra caramba. Eu adoro já fazer a parte de sombra, eu acho bem terapêutico, bem gostoso, e essa é uma área que é esticadinha, flui bem. Então, porra, eu já vi que essa máquina vai ser muito boa pra isso. Tô ansioso pra fazer trabalhos maiores, cheio de detalhes de sombra nela. Foi muito macio, muito fácil de fazer uma sombra mais uniforme, mais suave, e é isso. Eu sombreei com uma Magnum Round 13, eu peguei uma agulha um pouquinho maior pra eu poder fazer uma sombra mais uniforme, preencher uma área maior mais rapidinho, e também não tinha muito detalhe que justificasse que precisasse fazer com uma Magnum menorzinha, né? Não precisava de tantos cantinhos assim, eu conseguia fazer tudo só com a beiradinha da 13 ali nas partes de miolo e tudo mais. Então é isso, essa foi a tatu de hoje. Daqui a pouco eu volto e mostro mais pra vocês. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 11 horas e 49 minutos, eu tô aqui em casa. Hoje o dia lá na loja, né, foi um pouquinho mais paradinho, porque teve uma chuva forte ontem, então pouca gente na rua. Hoje que ainda tava chuvoso, tava meio esquisito. Fiz alguns orçamentos e aproveitei o tempo que eu tinha um pouquinho mais livre pra adiantar um projeto que eu vou fazer em breve aqui, que é uma cliente nova da Andara. Ela quer tatuar uma carta Clow do anime Sakura Card Captors aí, pra quem não conhece. Eu adoro assistir ali o mangá na infância, então mais um que eu conheço, eu me amarro. E é a primeira vez que eu tatuo algo mais elaborado de Sakura. As únicas coisas que eu fiz foram flashzinhos, tipo do báculo, né, e tudo mais. Eu quero, e são coisas mais simples. Então agora uma carta Clow que é super elaborada, eu vou ter a oportunidade de explorar essa delicadeza do traço e a riqueza de detalhes que é o traço da Clamp, né? Pra quem conhece, sabe que uma das características principais é o traço rebuscado deles. Então a gente vai usar a princípio como base o desenho tradicional da carta, mas dar uma releitura. Procurei umas referências, ela não queria aquela cor de carta, né, envelhecida, ela queria mais colorido, então eu procurei umas referências. Por acaso tinha uma versão de pintura digital de algum artista aí, tipo um fanart, com já um estudo de cores que a gente curtiu bem legal. Então vou fazer uma adaptação dessa interpretação em cima do desenho original da carta, e vou dar um pouco mais de rebuscamento para esse colorido, para esses efeitos do fogo. Eu vou puxar um pouco mais de luz pro fogo. Eu fiz uma versão digital dessa imagem e fui limpando um pouco ela, trocando um pouquinho os tons, deixando ela mais lapidada. E aí ela queria também usar alguns elementos tipo aquela flâmula, algum detalhe do ornamento da carta sem emoldurar, sem deixar ela dentro da moldura, o que eu acho muito mais interessante realmente, porque, né, o formato geométrico retangular não é muito favorecido, já que a nossa anatomia ela é irregular e mais orgânica, então tudo que é meio reto assim fica meio torto, não fica tão interessante dependendo da área que você vai colocar. Então a gente tá fazendo essas adaptações, eu mandei pra ela dar uma olhadinha, ainda não tive resposta, então daqui a pouco eu volto dizendo que ela curtiu, se a gente vai mudar alguma coisa ou se vai ser essa versão mesmo, beleza? Então é isso aí, agora eu vou editar um vídeo que eu tenho que editar pra postar aqui pra vocês e boa noite, valeu! São 8 horas e 51 minutos de domingo e eu não consegui parar muito nos últimos dias pra gravar, então vou fazer um resumão aqui de tudo que rolou. Na sexta-feira, o Marcelo, que é um cliente antigo lá da loja, já tinha feito uma tatu bem maneira comigo de um lettering na perna. Ele entrou em contato, ele já tinha orçado um trabalho novo que ele queria fazer comigo, ele ficou de ver uma data e aí meio que em cima da hora, assim, ele mandou mensagem pra saber se no dia seguinte, sábado, que foi ontem, tinha vaga, tinha horário disponível pra ele fazer essa tatu. Por acaso tinha um horário, na verdade eu fiquei um pouquinho depois da hora, mas deu pra fazer esse encaixe. E ele queria fazer um projeto muito legal de realismo. A referência dele era uma imagem de uma criança, um garoto, andando num trilho de trem, né, de costas, andando em direção ao horizonte, usando uma camisa do Flamengo, camisa 10 do Flamengo, e rolando uma bola pelos trilhos. Então é uma imagem bem dramática, bem impactante, assim, com uma carga emocional bacana pra quem, né, é torcedor, pra quem é do time. Ele queria mandar uma semelhante na perna, e aí eu fui fazer uma criação
animação com base nessa ideia, com os mesmos elementos que estão ali na ideia, mas uma interpretação original, uma interpretação minha, né? Lógico, em vez de copiar a versão que ele já tinha me mandado. Como se trata de realismo e não de desenho, né? Eu não fui desenhar na mão porque tinha que ter uma base fotográfica. O que eu fiz? Fui trabalhar com manipulação de fotos, manipulação de imagens no Photoshop. Então não tem um speed drawing aqui pra mostrar, mas o processo foi basicamente pegar imagens boas com esses elementos separados que compõem essa imagem. Um garoto andando de costas, um trilho do trem, uns postes e uns arbustos no fundo, uma bola e a camisa do Flamengo. Então eu peguei todos esses elementos e fiz uma manipulação, fiz uma montagem no Photoshop pra fazer eles todos se integrarem ali, comporem uma cena, comporem um ambiente dentro de uma mesma luz. Então eu tive, lógico, que fazer uns ajustes de luz, de contraste, uma pintura assim de sombra meio que no brush pra simular as dobras da camisa, tirar aquela camisa listrada que o garoto tinha, botar uma camisa do Flamengo por cima, no mesmo formato, seguindo as mesmas dobras do tecido que já tinha na camisa do garoto original. Enfim, fui fazendo essa série de adaptações aí pra fazer a versão final da arte. E aí ontem, né, foi sábado, e antes dessa tatuagem tinha uma outra marcada, que era da Andressa, uma amiga minha. Ela veio, né, aqui na loja pra fazer uma tatu que não era tão demorada assim. Ela tinha essa ideia de fazer nas costas, mais ou menos aqui na região da cintura, dois integrais, que é um símbolo matemático que tem, geralmente, ornamentando ali o desenho ali do violino, né, o instrumento do violino geralmente tem essas duas integrais, assim, e era uma ideia que ela tinha visto uma referência de foto bacana, eu já tinha visto alguns outros trabalhos sobre isso, e fica bem legal, de botar assim nas costas de forma simétrica, meio que fazendo como se fosse composto nas costas da mesma forma que é composto no corpo do violino. Você acaba aproveitando esse movimento da cintura, da curva da cintura, que remete à curva do próprio violino, assim como tem, né, essas metáforas do corpo da mulher ter o seu corpo de violão, né, o violino segue o mesmo desenho aí, então a gente encaixou, fez um trabalho bem delicado ali de simetria, né, de medir direitinho pra achar a simetria do eixo, espelhar e tudo mais, tirar esse stencil e tatuou em seguida. Uma tatuzinha rápida, eu devo ter demorado aí mais ou menos meia hora, 40 minutos em cada um dos símbolos, em cada um dos lados aí. Eu tracei tudo com uma liner de 7 e preenchi com uma Magnum Round 9, super suave. Depois disso chegou o Marcelo pra fazer o garoto lá com a camisa do Flamengo. Então a gente foi preparar tudo, foi decalcar, eu fui fazer o stencil ainda, na hora que não tava pronto, eu tinha só adiantado uma parte, e também, como foi de um dia pra noite essa criação, ainda precisava da aprovação dele. Por sorte ele curtiu, não quis alterar nada, adorou a minha versão, adorou a minha proposta. Então a gente foi aí mandar pra pele com toda a atenção que um realismo com essa quantidade de detalhes merece. E como eu tô com a minha penzinha nova, como eu tô com, né, a minha nova máquina, esse foi o test drive perfeito pra ela. Como eu já falei antes, ela é bem macia, então ela é ótima pra linhas delicadas, pra precisão, e ótima pra sombra. Ela é muito boa pra sombreado suave. Então vamos lá. Eu fiz esse trabalho com preto puro, para as áreas pretas, as áreas mais escuras, um sumi médio, ou seja, um sumi 3 da Viper, que é o sumi médio, e o sumi número 5 da Viper, que é o sumi mais claro. Só esses três tons, e aí, óbvio, molhando um pouquinho em um pouquinho em outro, aí pegando um pouco mais de concentração de tinta, um pouco menos, diluindo. Você molha um pouquinho em cada batoque de acordo com a concentração que você quer. Enfim, às vezes você pega um puro, às vezes você mistura um pouquinho com outro na agulha, pra você ir chegando ali ao tom de cinza que você tá fazendo na hora. E aí foi muito bacana, porque tinha vários desafios nesse trabalho, e eu pude dar um upgrade aí na minha técnica de realismo, principalmente nessa parte do trilho. Essa parte de baixo do desenho tem muita informação, e é um cenário que, se você não capricha na textura e nas sombras principalmente, ele não fica convincente, ele não parece uma fotografia. Qual que foi o cuidado que eu tive? Não fazer linhas aparentes, né, fazer as linhas mais suaves e mais disfarçadas possível. Não é que o realismo não tenha linha, mas a linha, ela não pode ser uma linha de contorno de desenho, ela dá suporte à imagem com uma massa. Você vê uma imagem, ela tem bordas duras, hard edges, e bordas suaves, soft edges. Então nas bordas duras, às vezes o auxílio da linha, ele tá lá, não necessariamente sempre em preto, às vezes consume. Aí eu fui começando ali do trilho. O que eu fiz primeiro? Com a linha preta, só a parte de baixo da marcação de cada trilho paralelo ali, que é onde a sombra tá sendo projetada, então era escuro mesmo. Aí fui marcando cada uma dessas partes, depois eu com uma liner de 5, depois eu vim com uma buchinha de 15, fazendo as texturas mais escuras, usando o sumi médio, as texturas mais escuras ali daquelas britas, aquelas pedras que ficam entre os trilhos. Tendo essas partes feitas, eu fui jogando uma sombra mais precisa, mais pontuada ali nos locais de sombras mais escuras, ou seja, a sombra embaixo da bola, a sombra embaixo do pé do garoto, as sombras ali nos cantos dos trilhos, onde a luz tá vindo de um canto pro outro, ela tá incidindo ali. Fiz essas sombras mais escuras, e por último, eu vim espalhando com uma Magnum 13, né, uma Magnum maior, uma Magnum Round 13, o sumi mais clarinho pra fazer aquele textura mais acinzentada, bem claro que é, né, um tom de cinza pra dizer que ali tem um chão, que tem uma terra, que tem uma sombra, que não é branco da pele, branco do papel. E aí eu fui construindo o mesmo raciocínio em todo o desenho, né, marcando com a liner 5 ou com a buchinha, usando
passo o preto puro pros pontos mais escurinhos, só pra marcar cada uma dessas áreas. Depois eu vinha fazendo os médios mais escuros com a Magnum Round 9, usando o sume médio, e aí depois os mais clarinhos usando o sume claro, e aí fazendo essa construção do mais escuro pro mais claro, deixando as áreas de luz e deixando, né, as áreas de sombra onde ia sobrepor com vermelho pra fazer as dobras ali da camisa. Fui construindo esse desenho de baixo pra cima por partes, em etapa, com muito cuidado pra fazer o render dos detalhes, do shade e tudo mais, e valeu super a pena. A tatuagem demorou mais ou menos 5 horas aí fazendo, e cara, fiquei amarradão. Eu acho que foi o realismo com maior capricho de detalhes, um sombreado mais bem feito que eu fiz até agora. Parte disso é graças às experiências que eu já tive, que eu fui acumulando, mas outra parte é graças à ferramenta, né, a essa pen nova que me permitiu ter muito mais controle e uma sombra muito mais macia, um render muito mais detalhado e delicado. Então é isso, esse foi o último trabalho da semana, eu fiquei amarradão. Encerrei a semana com chave de ouro, agora eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um like, compartilhar, comenta aqui embaixo pra gente saber o que você tá achando, pra trocar ideia. É isso, muito obrigado pela audiência. Não esquece de se inscrever no canal se você é novo aqui. E é isso, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.